Aí, pessoal, aí nossas participações, estamos mais chegando a um momento único, que é hoje para falar sobre um assunto que muitas vezes paira no aspecto sociocultural do contexto da escrita e da transmissão de alguns textos e até, vamos por que não dizer, da instauração e instalação do cristianismo primitivo, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho da questão sociocultural, da questão étnico, né, do sistema étnico, e também vindo a abordar algumas questões que tem certeza que você sempre pensa, reflete, quando está pensando, estudando, lendo o Novo Testamento. Agora, nós queremos, antes de começarmos a conversar, a explanar algum assunto, que você faça aquela contribuição sua muito especial que o nosso canal necessita, que é a sua inscrição. Precisamos que você se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilhe. Fazendo isso, você estará nos ajudando. Bom, nós hoje, na aula, neste momento de compartilhar um saber, de retirar alguma dúvida, de refletirmos sobre algum aspecto dentro do contexto teológico, nós iremos entrar no quesito dos assuntos relacionados à a socio-religiosidade, né? Ou seja, o envolvimento social que a religião alcança dentro do seu convívio sociocultural. Dentro do contexto neotestamentário, o que nós precisamos pensar é que havia ali, dentro de contexto social, alguns povos que a influência deles era preponderante. Era a influência, vamos dizer assim, que norteava todos os seus princípios. O primeiro era a influência judaica, tendo em vista que o cristianismo ele é oriundo do judaísmo. Por quê? Porque justamente ele vai nascer dentro de um contexto judaico. Jesus era oriundo de Belém, certo? A sua cidade materna, que pertencia à tribo de Judá. O contexto social e familiar estava inserido neste contexto, vamos dizer, não só étnico de ser judeu, mas também social. O ambiente social era aquele a qual Jesus ele é criado, formado e automaticamente, depois, quando ele inicia o seu desenvolvimento e todo o seu procedimento embasado na missão a qual tinha sob sua responsabilidade, de que era anunciar o ano aceitável do Senhor e vir a ser o Salvador Redentor da humanidade, e é com isto vir a edificar a sua igreja e nessa continuidade o cristianismo, ou seja, a religião com o princípio de seguir a Cristo e os seus ensinamentos. Agora, este cristianismo, este segmento, esta religião, certo? Ela estava então inserida culturalmente na cultura judaica. Claro que os princípios de vestimenta, de musicalidade, de arte, de convívio social, de tradições, de hábitos alimentares, eram
pertinentes à cultura judaica. Os rituais inseridos no contexto da prática religiosa na sinagoga vinham de um contexto que vinha dos pais da fé, vamos dizer assim, dos patriarcas. E de todo o contexto religioso, de ritual, de liturgia, oriundo, até podemos aqui trazer a lume o tabernáculo, que era oriundo do ritual praticado no tabernáculo, que foi o primeiro templo. Depois, aí vem aí a introdução das liturgias do templo, né? Templo esse construído e edificado por Salomão, e aí depois, nas consequências aí das diretrizes de rituais, liturgia e desenvolvimento da prática religiosa em Israel, estavam inseridos no contexto da prática religiosa, no contexto do cristianismo primitivo, ou seja, a prática do cristianismo dos primeiros dias, dos primeiros momentos, da sua gênese, do seu surgimento, não é? E aí, claro que a cultura judaica, ela está inserida agora em um contexto que ele tem uma influência, até por questões do império que estava comandando aquela época, certo? Que tinha uma influência dominante do contexto grego, que era a língua, vamos dizer assim, que tinha, não podemos aferir que seria a língua oficial, como hoje, na atualidade, nós temos o inglês como a língua de destaque, a língua que é o idioma, vamos dizer, universal, nós não podemos colocar que este era, naquele momento, o idioma que tinha o norte em Israel, mas ele era o idioma universal, o grego. Porque a cultura helenista e a cultura grego-helenista e a cultura, vamos dizer assim, dos que norteavam não só a sociedade no aspecto político, mas no aspecto também intelectual e cultural, tinha influência da cultura grega, com toda aquela sua com toda aquela sua, vamos dizer assim, absolvência, não é? De ritos, mitos que estavam inseridos no contexto cultural grego, né? Porque a Grécia tinha seus deuses, a Grécia tinha seus mentores de pensamento, que eram os seus filósofos, que eram os seus pensadores. A Grécia tinha as suas estratégias de conquistas de espaço, de conquista de nações, de conquista de territórios. A Grécia tinha a sua própria visão de polis, de povo, de aspecto político, e com isso ela tinha uma influência dentro do contexto do cristianismo e judaico, não só paralela, mas sim inserida de uma forma totalitária, em muitos momentos, levando vamos assim, esse prospecto grego, esse prospecto da etnia grega, da culturalidade grega, da intelectualidade grega, dentro da sociedade em que o cristianismo estava desenvolvendo os seus primeiros passos, desenvolvendo a sua cosmovisão cristã, né, desenvolvendo a prática de uma vida de fé, de uma vida de compromisso com Deus, de uma vida de seguir aos passos de Jesus. Então, claro que havia
para o discípulo de Cristo, havia para aqueles que estavam inseridos no contexto da igreja e no contexto do cristianismo, essa interação social entre o contexto que estava inserido, que era o judaico, com o contexto externo, que era grego, que era o contexto movimentado por todos, vamos dizer assim, os ambientes e regiões circunvizinhas à Palestina, circunvizinhas à própria, vamos dizer assim, geografia ou cidades ou regiões, né, de Israel, da Palestina, em que Jesus estava desenvolvendo o cristianismo, desenvolvendo a prática de vida com Deus, desenvolvendo o seu ministério e que vai originar a igreja, e esta igreja vai nascer nesse contexto, e o cristianismo vai ter que ser uma religião que vai interagir com essas duas culturas e vai procurar manter-se dentro delas, não envolvimento, não se sendo conduzida por elas, mas também não as exaurindo do seu contexto, porém convivendo com esse contexto, procurando nortear os seus princípios, inserir as suas doutrinas, inserir os seus prospectos e estar convivendo, tendo essa convivência cultural, social e procurando refutar as influências mitológicas gregas, as influências ritualistas gregas e de outros povos circunvizinhos que estavam inseridos de uma forma ou outra ao contexto em que o cristianismo estava se instaurando no seu habitat, no seu ambiente genitivo, ou seja, o ambiente em que estava nascendo este cristianismo. Então, nós queremos agradecer esse momento em que nós estivemos juntos, lembrando que nossos vídeos são rápidos, são apenas algumas elucidações, porque nós não queremos causar um cansaço àqueles que estão nos seguindo e estão assistindo esses nossos momentos, mas sim tirar algumas dúvidas, refletirmos sobre alguns assuntos e compartilharmos um pouco de saber teológico, não é? E dizendo, claro, que nós não somos os experts, apenas somos discípulos, seguidores. Eu estava até refletindo uma coisa hoje, que eu vou deixar aqui nesse encerramento, que o interessante e o importante não é ser marca e nem marco na história, mas na história o interessante é ser servo, porque a história que rege a nós não é a história geral e global, mas é a história do cristianismo, que faz parte da história geral e global, porém é uma história superior, sobrenatural, que vai além das fronteiras. Queremos então agradecer a todos, pedir que você se inscreva no nosso canal, continue curtindo nossos vídeos e nos dando todo esse apoio. Vamos juntos? É isso aí.